Não tanto uma crítica, mas mais uma recomendação. Eu vou falar pra vocês a respeito de Fama e Loucura, entrevistas censuradas com os maiores artistas do planeta, do Neil Strauss. Neil Strauss já é um jornalista com uma carreira consolidada. O cara escreveu para diversas publicações, inclusive a maior delas, não a maior delas, mas onde ele teve mais relevância foi a Rolling Stone, que é uma puta de uma revista que fala a respeito de artistas e principalmente de música. E ao longo dos anos ele entrevistou milhares de artistas. De acordo com o livro, ele já fez mais de 3.000 entrevistas com sabe-se lá quantos artistas. E ele resolveu pegar e escrever um livro baseado em parte dessas entrevistas, mas com a tentativa de realmente mostrar quem eram esses artistas a partir de pequenos trechos que nunca foram editados para a revista em si, ou seja, são trechos inéditos. E não são artistas quaisquer, são grandes nomes da indústria mesmo. A gente tá falando de pessoas como Madonna, Justin Timberlake, Britney Spears, Prince, Marilyn Manson, Tom Cruise e assim, só A-list. E o divertido desse livro é que ele realmente tenta pegar aquelas partes em que, de acordo com ele, o que ele diz é que você pode definir uma pessoa em 1 minuto, desde que você escolha o minuto certo. Então ele pegou algumas partes que realmente são um pouquinho mais reveladoras, mas não estou dizendo de revelações de coisas, ah meu Deus, que choque, como assim esse artista já fez isso? E sim questões de tentar mostrar um pouco mais de quem era aquele artista, da personalidade dele, e não simplesmente a máscara que eles geralmente usam quando falam com o grande público. E eu consigo imaginar que vai ter muito fã por aí dos artistas que são citados nesse livro, com trechos de entrevista, que vai ver, sei lá, o nome dele na capa, vai ficar sabendo que ele tá no livro e vai querer correndo comprar porque, tem o meu artista, eu quero ler a respeito dele. Então, se você for exclusivamente pra isso, você pode vir a ficar um pouco decepcionado, porque o Neil, ele não vai perder tanto tempo com um único artista. Ele vai passando muito rapidamente entre cada um dos trechos de entrevista que ele selecionou. E ele não está contando uma coisa totalmente cronológica, ele vai pegando partes das entrevistas e vai cortando e colocando outras em volta para tentar criar um senso de narrativa. E eu digo senso porque nem sempre fica muito claro o porquê ele escolheu fazer dessa forma. Ele pegou e colocou esse livro em grandes atos, e na qual ele seleciona algumas entrevistas e coloca num grande bloco. E esse bloco, no geral, tem uma temática em específica, mas nem sempre faz muito sentido a maneira que ele tá fazendo esse recorte, entendeu? Então, se você, por acaso, comprou esse livro porque seu artista preferido tá lá e ficou decepcionado, a única coisa que eu tenho pra dizer pra você é leia o livro inteiro, porque, do ponto de vista, assim, sociológico, é super interessante você saber como é que funciona um pouco da psique dessas celebridades. Eu não estou dizendo que você vai entender a celebridade totalmente, justamente com os pouquinhos trechos que ele coloca aqui nesse livro. Mas assim, dá pra dar uma dimensão maior de quem eles são. Não dizendo, agora eu sou conhecedor deles, mas sim de tipo, eles são pessoas como pessoas e talvez desmistificar um pouco dessa cultura de celebridade que a gente já tem hoje em dia. Porque celebridades não são deuses, celebridades não são pessoas acima de todos, são pessoas como nós e são livros como esse que dão um pouquinho mais desse retrato pra gente. O livro tem 523 páginas, é um livro bem grosso, as páginas são super finas e a letra é minúscula, mas é uma leitura muito rápida. Eu li ele em 2 dias, porque eu não conseguia parar. Era uma página atrás da outra, porque existe eu não sei, eu também faço parte dessa coisa de cultura de celebridade, eu quero saber a respeito deles. Então sempre que eu vi um nome maior, eu ficava, meu Deus, eu preciso ir lendo. Porque, como eu falei, né, o livro ele vai fazendo esses recortes, então eu quero passando e passando e passando. E também acabei descobrindo grandes nomes que eu nem sequer sabia que existiam. Shame on you, Gabriel, porque são pessoas importantes, mas que eu acabei sabendo e fiquei feliz. A única coisa que eu senti um pouquinho de falta nesse livro, assim, na edição, e não estou dizendo que a culpa é da galera Record, deve estar assim também no livro original, é saber quando exatamente as entrevistas foram feitas. Porque ele coloca o nome da pessoa, por exemplo aqui, Bruce Springsteen, mas em nenhum momento ele fala exatamente em que ano que foi. E seria super interessante saber, né, em que parte da carreira do ator que estava sendo, ou do cantor, ou atriz, ou whatever, em que estava sendo feita essa entrevista. É claro que assim, dependendo do que ele está dizendo na entrevista, você consegue associar qual que é a época, mas nem sempre isso acontece e foi necessário da minha parte, assim, uma certa pesquisa na internet para saber colocar isso aqui cronologicamente na minha cabeça. Mas a única coisa que eu senti falta, porque de resto é um
puta de um livro legal e divertido de ler, e eu super recomendo. Ele não tem narrativa, ele não tem personagens, ele não tem plot, então eu não sei se é justo da minha parte querer criticar ele e colocar ele no nível de lampadinhas, né? Não posso falar são 2, 3, 4, 5 lampadinhas, porque eu acho que cada um vai ler isso aqui e tirar uma experiência totalmente diferente. E eu não posso simplesmente falar, os personagens são ruins ou eles são legais, porque os personagens são atores, mas o que eu posso dizer é que o autor é fantástico. O Neil soube fazer esse recorte de uma maneira muito divertida e engraçado, ria alto de algumas partes que aconteceram aqui. Principalmente, eu não sei, se as pessoas que me seguem no Twitter ou leem meus posts no Facebook e tudo mais, devem saber que eu tenho um xodózinho pela Britney Spears, né? Então, Deus, eu chorava de rir com a entrevista com ela, que ele finge que tá lendo a mente dela e ela acredita, é tipo impagável. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então, ó, clica aqui em gostei, se inscreve no canal pra saber mais a respeito de novidades de livros, adaptações, e também veja o nosso site cabinaliterária.com.br. Somewhere over the rainbow, birds fly over the rainbow, I don't know why.